Graça e paz, igreja, amém? Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. Vamos dar início ao culto do Senhor, amém? Ontem nós tivemos um momento de festa, de alegria aqui na igreja, completamos 9 anos de Batista Esperança. Ao ver que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. E Jesus vai dizer: vá, a sua fé lhe curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu o seu caminho. E a pergunta fica para nós, talvez que Jesus perguntasse para nós: o que quer que faça para mim e para você? Talvez nós estamos como aquele cego. Nós vimos a igreja, nós buscamos ao Senhor, nós ouvimos até louvor durante a semana. Só que muitas vezes a nossa visão para com o nosso irmão, a nossa visão para as coisas do Senhor, muitas vezes elas estão apagadas. Nós não vemos mais como nós vimos outrora. Nós não vemos mais as coisas do Senhor como nós vimos quando nós se convertemos no dia do nosso batismo. Então, talvez o Senhor pergunta para nós: o que quer que te faça? Talvez alguns vão dizer: Senhor, eu gostaria de um carro novo. Senhor, eu gostaria de algo para minha casa, ou para minha alegria, a minha satisfação. Talvez hoje o evangelho ao qual nós temos vistos aí fora é um evangelho para que nós nos satisfaça. Mas Jesus, ele quer que nós tenhamos alegria, comunhão e satisfação nele. Então que nós possamos olhar para dentro de nós e vermos aquilo que o Senhor precisa fazer em nós. Talvez tirar as escamas dos nossos olhos. Talvez nós não estamos enxergando como nós deveríamos enxergar. Talvez nós não estamos buscando ao Senhor como nós deveríamos buscar. Talvez nós estamos fazendo como nós deveríamos fazer para o Senhor. Mas que nós, nessa noite, a partir de hoje, nós possamos olhar para dentro de nós e buscarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porque só Ele pode mudar aquilo que está dentro de nossos corações. Só Ele pode mudar os nossos caminhos. Só Ele pode mudar aquilo que nós pensamos, agimos e muitas vezes falamos. É só Ele pode fazer. Que nossa fé, a nossa confiança possa ser restaurada a cada dia no Senhor. Que nós possamos ter essa plena convicção que só o Senhor pode mudar e transformar aquilo que está dentro de nós. Mas nós temos que dar o primeiro passo, buscar a Ele e entregar a nossa vida e o nosso caminho ao Senhor. E a pergunta fica: o que queres que eu te faça? Amém? Feche os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está um povo, Pai, a qual clama a Tua presença. Aqui está um povo, Pai, que veio buscar a Sua face. Pai, revela-se a nós nessa noite. Que nós possamos sair daqui cheios do Senhor, cheio da graça e do conhecimento, Pai, da Tua palavra. Para que nós possamos, ó Pai, a cada dia buscar a Sua face. Pai, entregar os nossos caminhos a Ti. Senhor, faça em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer e realizar em nós e através de nós. Pai, que nessa noite nós não venhamos sair da mesma forma que entramos pelaquela porta, mas que possa haver transformação, renovação da mente, do nosso coração, mudanças do nosso caminho, do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir, Senhor, que só o Senhor pode fazer em nós. Pai, nós pedimos a Ti, fica à vontade entre nós, revela-se a nós, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui cheios a cada dia da Tua palavra, da Tua unção e do Teu poder e do Teu conhecimento. É o que nós pedimos, nós Te agradecemos, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja entregue a Ti. Essa noite, como um cheiro suave diante do Senhor. Pai, receba nossas vidas, ó Pai, como forma de adoração, pois somos instrumentos, Pai, do Senhor. Usa-nos, nos capacite, é o que nós pedimos, nós Te agradecemos e nós engrandecemos o Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado, Pai, por cada criança aqui representada. Ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma delas. Ó Deus, derrame, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção sobre a vida de cada uma das crianças, e que elas possam, ó Deus, estar sempre, ó Deus, buscando ao Senhor. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha proteger a vida de cada uma delas. Seja com a vida dos pais, daqueles, ó Deus, que têm cuidado das nossas crianças. E nós pedimos a Ti, ó Deus, dê sabedoria a elas. Dê sabedoria também a cada tia do Ministério Infantil, a cada um que tem trabalhado nesta obra. E nós agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Cada um teve um papel importante aqui na igreja.
Não é porque saiu da igreja, não, teve um legado, teve um papel muito importante. A igreja é assim, né? Nós temos tempos, então nós estamos ajudando, trabalhando. A Lene e o Zé, eles estão lá é a Primeira Batista que vocês estão, contribuindo ali, ajudando, servindo a Deus ali. Isso é muito importante. Então, onde você estiver, faça o teu melhor, faça com excelência, isso é muito bom. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 43. Qual a igreja que Deus quer continuar usando? A igreja que Deus quer continuar usando aqui nesse tempo. E Deus escolheu nós. Deus não escolheu anjos para pregar a palavra dele aqui. Isaías 43, versículo 18 ao 19. Os mais velhos de evangelho podem, às vezes, cair numa tentação de que antigamente era melhor. E, de fato, às vezes hoje a facilidade, eu acredito e tenho certeza, que tem atrapalhado muito. Antigamente, nesse horário, às vezes a gente pegava a bicicleta debaixo de chuva, na lama, não tinha asfalto, e a gente ia com uma maior alegria, chegava ensopado na igreja. E não tinha problema, porque Deus recebia a nossa adoração, o nosso louvor. Então isso forjou muita gente, isso forjou muitos cristãos. Então, irmãos, não é por coisinha banal que vai me tirar da presença, não vai ser por coisinhas banais que irão nos tirar do caminho do Senhor. Porque eu fui forjado, nós somos forjados mediante as dificuldades. Então não vai ser qualquer coisa que eu vou sair pedindo a demissão do meu emprego, não vai ser por qualquer coisa que eu vou sair da igreja, não vai ser por qualquer coisa que eu vou sair de um relacionamento. Não, temos que ter maturidade para isso. E a igreja que Deus quer continuar usando é a igreja nós. Isaías 43, 18, vai aparecer aqui. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E aqui nós vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Espírito Santo, para que venha falar conosco nessa noite. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela igreja que se reúne aqui. Ó Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós e por meio de nós. Ó Deus, que tenhamos a nossa fé crescida todos os dias, que tenhamos, ó Deus, uma vida experiencial com o Senhor, ó Pai, uma vida que de fato venha engrandecer o Teu nome, ó Deus, que sejamos, ó Pai, pessoas que venham apontar o caminho que é Jesus, que venham, ó Deus, glorificar o Teu nome todos os dias, e sendo uma igreja fiel, sendo discípulos fiéis a Ti, e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós vemos aqui nesse capítulo de Isaías, que aqui vai falar sobre o servo do Senhor e também sobre o resgate de Israel, lembrando que Israel estava no cativeiro, e Deus tem misericórdia do povo. Só que aí Deus vai pegar esse povo novamente e vai dizer assim, olha, esqueçam o passado de vocês, esqueçam tudo isso, aquilo que aconteceu. Irmãos, tem momentos que a gente passa, é muito difícil, a gente precisa de um refrigério. É muita luta muitas vezes. Às vezes eu estou aqui, eu estou doente, eu estou com a minha mente, meu emocional abalado, é muita doença, é muito problema, e a gente precisa de um refrigério. E aqui estava acontecendo isso, o povo estava desanimado. E de repente Deus usa o profeta Isaías para falar isso. Olha, esqueçam o que foi, não vivam no passado. Irmãos, nós vamos lembrar do passado. Eu não posso viver no passado, porque aí eu entro numa depressão. Eu entro num estado depressivo, eu não consigo mais viver o presente. Se não eu estou aqui agora, eu não consigo viver este agora. Eu estou pensando depois do culto, eu estou pensando no amanhã. Isso também tem uma ponta de ansiedade. Então nós precisamos aprender, porque não é fácil, viver o hoje. Viver o momento aqui. Olha, eu vou lá para a igreja, tomei banho, coloquei uma roupa, escolhi ali, tive algumas decisões, fui para a igreja. Aí eu chego aqui, eu não estou aqui. Eu estou pensando, estou dando um exemplo, porque amanhã pode ser que na hora do almoço, se você almoça com os teus entes queridos, você pode estar pensando, eu não vejo a hora de acabar logo esse almoço. Eu vou assistir um filme com a minha família, não vejo a hora de acabar, eu estou cansado, preciso deitar. E a gente vai vivendo o futuro. Ou senão eu vivo somente o passado. Olha, antigamente era bom. Só que quando Isaías adverte a igreja aqui, e o povo, está dizendo, olha, vejam, Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está dizendo, eu estou fazendo algo novo.
Ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? Irmãos, a igreja muitas vezes, nós, de uma forma geral, nós estamos vivendo muito, sempre aqui nessa terra. Sempre aqui, o cotidiano apenas. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Eu preciso pensar no céu também. Santo Agostinho fala que nós temos uma certa saudade do céu. Sem perceber, não sei se você já sentiu isso. Algo que faz você pensar que você não é daqui. E nós não somos daqui mesmo. Mas nós sentimos saudades dos céus. Do céu. Alguém já sentiu? É estranho, né? Falar. Mas a gente sente saudade da nossa casa. Minha casa não é aqui não, viu? A minha casa não é aqui. A nossa casa não é aqui. Querendo ou não, não é. Porque um dia nós iremos morar com o Senhor. Amém, irmãos? E aniversário da igreja não é apenas comemorar os anos da igreja. Não. É celebrar a graça de Deus ao longo da história da igreja. Por isso que é muito importante saber um pouco da história da igreja, não a igreja local apenas. A história, os mártires, os heróis da fé. Eu gosto muito, esse dia eu coloquei no grupo da igreja, eu gosto muito de assistir e ler também sobre os heróis da fé. Porque eles nos inspiram, além da palavra de Deus, os homens da fé, aqui lá em Hebreus 11, vai falar sobre a galeria da fé. Pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Israel, que é Jacó, pela fé vários homens. E aqui nós tivemos vários homens também que viveram por fé. Não por aquilo que eles estavam vendo. E eu amo muito a história de George Miller. Um homem que não precisava, ele não aceitava dinheiro de ninguém. Ele falou assim, olha, eu vou abrir um orfanato e vou depender apenas de Deus. Você sabe o que é isso? Você acordar pela manhã, não ter pão, nem leite, nem café, para os os internatos ali, e estavam ali, gente. E de repente Deus manda. Ele não pedia para ninguém. Isso é viver por fé. E não era nem para ele, era para os outros. Então, nós vemos muito isso ao longo da história. E toda igreja tem uma história que vai honrar a Deus. Toda igreja tem um presente, hoje, o dia de hoje, que precisa de fidelidade a Deus. Eu já falei várias vezes aqui, Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer você e eu por completo. Ele não quer pela metade. Olha, se eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus somente. É somente pela fé. As 5 solas, lembram? Somente a Deus eu vou servir. Então não posso ficar dividido entre o mundo e a igreja. Porque a gente sabe que o meio de campo, ali, o meio do muro, não, o meio de campo, ele não é neutro. Ele tem lado. Ou ele é de Deus ou ele é do diabo. Não tem em cima do muro. Eu não sei se eu sou... Eu estou imaginando uma linha aqui. Tem uma linha, na verdade. Eu não sei se eu sou de Deus ou não sei se eu sou do diabo. É lógico que ninguém vai falar que é do diabo. Já viu alguém falar? Só que a Bíblia cita. Se eu não me arrepender dos meus pecados, como que eu vou chegar até Deus? Como que eu vou chegar até o céu? Se não for através de Jesus. Ou seja, então, se eu não estou deste lado, eu estou deste. Não tem campo neutro nisso. Não tem. Então, toda igreja tem um presente que precisa de fidelidade. E também toda igreja tem um futuro que exige fé. Eu sempre tenho animado, incentivado alguns pastores que estão desanimados no decorrer dos dias com a igreja. Irmãos, precisamos, é uma palavra que está bem na moda, ser resilientes também. Sabe, ser um pouco mais duro na queda ali. Eu não posso também ficar aceitando, é isso mesmo, depois da pandemia, meu comércio, você viu, está tão difícil, ore. Não está dando, busque soluções em Deus, se capacite, faça alguma coisa, a igreja é a mesma coisa, se Deus não acrescentar, não adianta, não vai aparecer ninguém. E tudo na nossa vida, se Deus não fizer, nada acontece, por isso é importante a oração. Deus nos trouxe até aqui, só que Ele ainda não terminou a nossa história. Deus não terminou a nossa vida. Então Ele está trabalhando em nós o tempo todo, amém, irmãos? E primeiro, celebramos o que Deus já fez. Celebramos aquilo que Deus já fez. Então agora, esqueça o passado das coisas ruins. Porque nós temos coisas boas. Nós temos um pensamento nostálgico, vamos dizer assim, mas não para a tristeza. É uma saudade boa, é diferente. E toda igreja tem uma história de milagres. Quem foi alcançado por Deus já? Quem foi alcançado por Cristo? Através de uma igreja. Irmãos, esses dias, olha que interessante, eu conversava com um rapaz, não vai na igreja nenhuma, e ele disse assim, olha,
Conversando lá no escritório dele, pastor, é o seguinte, eu não gosto quando, olha só, alguém que não é crente, nem católico, nem nada. Eu não gosto quando alguém fala mal da igreja, qualquer igreja. Sabe por quê? Porque ele é um comerciante, até bem sucedido. A igreja faz um papel muito importante aqui na terra, que as pessoas não veem. As pessoas só sabem criticar a igreja, mas elas não sabem que a igreja... Ele dizendo, a igreja tem ação social, a igreja tirou muita gente drogada do mundo, a igreja tirou muitas pessoas que estavam na cachaça, a igreja tirou muito morador de rua, e a igreja ajuda essas pessoas também. A igreja tem feito um bom trabalho na sociedade, e eu não admito que a pessoa venha falar mal da igreja para mim. E eu falei assim, você sabia que a igreja é uma instituição divina, né? Falei, não, assim, não sabia. Falei, pois é, Deus é quem criou a igreja e a família. E as pessoas estão numa moda, principalmente na internet, de falar mal, vai falando mal, vai falando mal. Daqui a pouquinho não sabe porque a vida não caminha. Não sabe mais porque a vida agora não continua, porque só sabe falar mal daquilo que Deus criou. Quando o povo de Israel chegava até Moisés falando mal do povo, Deus tratava com o povo. Moisés, por que esse povo está reclamando comigo? Porque não era com Moisés. Moisés era apenas um líder ali. Eles estavam reclamando com Moisés, porque Moisés, amando de Deus, levou o povo para o deserto. E começa todas as coisas a acontecerem ali. Então vamos chegar para Moisés. Moisés, você é o culpado. E a gente é assim ainda. Nós vamos procurando alguém para culpar. Só que agora a gente vai celebrar o que Deus já fez na nossa vida. Deus já fez muita coisa na nossa história. Talvez nem todos aqui conhecem o que Deus, por exemplo, já fez aqui. Um dia nós estávamos aqui limpando a igreja, chegou uma mulher, ela falou assim, olha, esse lugar aqui é santo. E ela ajoelhou bem aqui, eu não sei quantos estavam aqui. Ela ajoelhou ali e falou assim, esse lugar é de oração. Esse lugar, quantas vezes eu já não busquei a Deus aqui nesse lugar. Então, Deus tem respondido orações aqui. Vidas, famílias têm sido transformadas através da igreja. Não estou dizendo apenas essa igreja. Famílias sendo restauradas, pessoas conhecendo a Jesus. Aí alguns vêm e falam assim, hoje a igreja está desmoralizada por conta da política. De uma certa forma, sim. Eu falo assim, olha, você perde muito tempo defendendo o outro lado e não faz uma apologética, não defende a sua fé aqui. É simples, né? Fica defendendo só o lado de lá. Eu não vou na igreja porque a igreja falou mal de tal político. Não vou na igreja porque a igreja está falando isso, falando aquilo. A igreja é uma instituição divina. Esses pastores que estão falando mal, que estão defendendo políticos, que estão defendendo ideologias e etc., vão pagar a conta. Irmãos, todo aquele que ensina, ele vai prestar contas com Deus. Quantas vezes pessoas não falaram aqui, você tem que pregar mais autoajuda, falar mais assim, para o empreendedorismo, sabe? Vai ler um livro. Olha um tanto de youtuber aí que te ensina a fazer as coisas. O primo pobre, tem um primo rico, tem um primo favelado, primo sei lá o quê, tem um monte de primo aí. E vai lá e ouve. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja foi estabelecida para isso. A igreja não é para oba-oba, não, a igreja, se não pregar a Bíblia, que nem eu falei ontem, é apenas um centro de convenções, apenas isso, fechou. Porque se não está saindo nada daqui, então não tem como. Salmo 115, 1 fala assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Então não vai ser a nós. Todo aquele que serve, que é servo de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor, ele vai servir com alegria, ele vai servir com amor. E ele vai dizer, não a nós, não a mim. Eu quero ser apenas um discípulo de Cristo. Eu quero ser alguém que agora venha celebrar aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Nós não celebramos uma instituição. Nós celebramos a fidelidade de Deus até hoje. Na nossa casa, naquilo que Deus tem feito na nossa família. Amém, irmãos? Segundo, nós honramos aqueles que fizeram parte da história. Nenhuma igreja existe sem pessoas que serviram com amor. Não existe. Vocês veem pessoas aqui louvando, outras trabalhando, no diaconato, na mídia, na intercessão, no ministério infantil, várias áreas da igreja. Estão servindo por amor a Cristo. Pode reparar, a pessoa, não, eu vou ter que ir lá porque eu tenho que ir. Quando eu falo isso, irmãos, é melhor não fazer. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente.
Agora tem outro lado. Eu quero fazer para me apreciar e eu faço tão bem. Eu prego melhor. Quando o pastor Daniel vem pregar, não, ele não prega legal. Quando o pastor Tony vem pregar, não, eu prego melhor. Você sabia que isso ocorre. Eu canto melhor. E se acha lá cantando. A Paula cantando, nem sabe que eu canto melhor que ela. Sabia disso. É uma luta de ego. Eu vi o Vinícius tocando guitarra, misericórdia, gente. Eu toco triplo. E assim, lógico que não sei nem o básico. Mas lógico que assim a gente vai indo. E há livros que nos ajudam em relação a isso, questão de ego. Gente, a gente precisa matar o nosso ego todos os dias. A gente precisa matar a nossa carne todos os dias, porque senão eu vou fazer as coisas para mim. Eu vou receber a glória, olha aquilo que nós lemos, não a nós, Senhor, mas ao Senhor. Se eu subir, ou se eu fizer alguma coisa lá fora, ou tirando foto, entregando uma cesta e tirando uma selfie, eu fico com pena dos moradores de rua. Eu morro de vergonha, tem hora. Parece que é bicho, o pessoal está caçando bicho. Esses dias eu vi, aqui nessa tuba. Tipo uma van assim, o coitado descendo lá, o pessoal filmando a cara dele descendo, morador de rua. É chato, é feio. A pessoa, ela tem que ser respeitada. Então ele descendo ali, filmando, parecendo sei lá, olha, resgatamos esta vida, e filmando, jogando para todo mundo. Não é legal. Mas eu penso diferente, amém. Pensa diferente. Então, a igreja tem gente que já orou bastante, tem trabalhado, tem também perseverado, tem insistido, muitas vezes. Muitas vezes nós não queremos alguma coisa, mas eu estou aqui. Alguns estão aqui, outros já partiram, mas deixaram um legado. Isso que é importante, irmãos, honrar aqueles que fizeram parte da história. E não, olha, você não presta para mais nada, não é assim. Às vezes eu converso com o senhor Armênio, com os mais idosos, né? Eu já... Não, ontem o pastor Amaro pregou, na velhice ainda darão frutos. A sabedoria. E quando a gente é jovem, né, Ricardo? A gente se acha, a gente sabe que nós... Não, eu sei demais. Mas e aquelas pessoas, esses homens e mulheres que fizeram história? Que têm uma bagagem grandiosa aí para contar, para ajudar. E Hebreus 6, olha só. Hebreus 6,10. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda vocês fazem. Sabe o que está falando aqui? Para cada um de nós que temos trabalhado na igreja. Ontem, quando terminou, e antes de começar, teve uma turma vindo aqui decorar, limpar, organizar, desde sexta, durante a semana. Aí tem um monte de gente que fica ajudando. Que hora que saímos daqui ontem, Anderson? Quase meia-noite, por aí? 15 para meia-noite. Não somente disso, tá, gente? De um modo geral na igreja. Deus não é injusto. Ele não vai esquecer de como vocês têm trabalhado arduamente. Porque também o trabalho cristão é uma renúncia. É fácil eu vir à igreja, né? Porque está tranquilo. Mas e quando dói? E quando alguém liga altas madrugadas, eu preciso ir. Preciso aconselhar alguém, que às vezes vai doer no meu horário. Entende essa parte? Então, Deus, Ele não é injusto, Ele não esquece. Para aqueles que trabalharam arduamente, para Ele. E lhe demonstrar o seu amor ao cuidar do povo. Quando você vê os diáconos ali atrás, cuidando, orando, está cuidando do povo também. Mandando mensagem um para o outro. Cuidar do povo santo, nós. Porque nós somos santificados. Então agora, como ainda fazem. Aqueles que desistem, acabou. Desisti. Não aguentei chegar. Apostatei da fé, já não acredito mais em nada. Acabou. Não tenho o que fazer. Mas a igreja que temos hoje é uma igreja que foi construída com lágrimas, foi uma igreja que foi construída com fé e com dedicação. Essa é a igreja que nós estamos falando. E terceiro, nós entendemos que a missão ainda não acabou. Quantos de vocês foram num culto missionário ultimamente? Isso aqui é só para a gente pensar um pouquinho. Quarta-feira, culto de missões. Deixa eu ir lá, porque eu não vejo a hora de tirar meu dinheirinho e dar para o missionário. Não. Culto de milagres, culto de cura, libertação, aí eu vou. Mas missionário, não. A irmã Joana está aqui?
A gente sabe que o guerreiro passa lá, né? No Nepal. Irmãos, hoje a igreja está caminhando para um lado que é só antropoceno. É Cristo, é nada. Antropocêntrico, é o homem. Eu quero agradar, eu venho à igreja. Se não me agradou, não me agradou. Mas a igreja, o culto não é para você. Eu venho prestar culto, é o contrário. Deixa eu ir lá na igreja ver se gostei. Ai, que bênção. Ai, olha que arrepio. Arrepiei, meu Deus. No outro domingo não arrepiou, então o culto não foi bênção. É maturidade. Precisa crescer, precisa ler a Bíblia. Senão vai ficar um menininho aí, até quando? Tomando leitinho. Vai dar carne. Está muito forte isso aí. Estou saindo da igreja. Pronto, saí da igreja. Pastor, sai da igreja? Sai também, viu? Também sai. Porque a gente acha que é só membro. Não, o pastor também sai. Eu conheço vários que já abandonaram a igreja e foram embora. Então, por quê? Não tem base. Não tem base bíblica. Então, se eu não gostei, tchau. Errado. Ou preciso de um bom discipulado, ou preciso se converter. Um dos dois. Entendemos que a missão ainda não acabou. Se Deus ainda mantém essa igreja aberta, é porque a missão continua. E Deus vai usar você. Amém? Não sai fora não. Não vem se escondendo não, que Deus vai te usar. E quando Deus pega, guerreiro, já era. É bênção de Deus. Aleluia, Jesus. E ainda existem, porque nós estamos aqui, pessoas perdidas. Você conhece alguém que não conhece a Cristo? Araçatuba tem mais de 200 mil habitantes. Dizem que 40% são evangélicos. Eu não acredito, particularmente. 40% envolvendo tudo. Seitas, tudo, todo mundo. Quantos desses 40% fazem a obra exatamente como a Bíblia manda para uma cidade de 200 mil habitantes? Que faz a diferença aí fora. Porque vir ao culto é normal. Tirar foto da Bíblia, tirar foto da ceia, tirar foto não sei do que é normal. Isso é moda. Mas quantos estão no dia a dia pregando a palavra? Vivendo para Cristo? Aí é diferente. Aí essa porcentagem cai drasticamente. Irmãos, a missão continua. Amém, irmãos? Existem pessoas perdidas, famílias quebradas ainda, corações vazios, vidas precisando de Jesus. E a igreja não está aqui apenas para se reunir. Deixa eu lá ver meu amigo, minha amiga. A igreja existe para ser luz. Olha só que versículo profundo. É muito difícil esse versículo, viu? Ó. Mateus 5,14. Pode falar. Vós. Quando eu leio isso na Bíblia, está escrito assim, vós. Então vocês, eu leio, né? Vocês são a luz do mundo. Eu não. Vocês, eu não. Não dá essa impressão que quando nós lemos isso, irmãos, quando a gente olha, vós, eu, agora troca. Eu sou a luz do mundo. Sabe o que a luz faz? Dá direção. A luz, ela vai mostrando o caminho. Caminho de quem? Meu? Caminho de Cristo. O caminho do céu. Olha, vem aqui. Vou mostrar o caminho. O que a igreja está acontecendo hoje? Ela está voltando para a cultura secularizada, que é o demônio que rege a cultura, e a igreja está voltando para ela. Está ficando em si mesmada a igreja. De uma forma geral. Eu e você, nós somos a luz do mundo, não trevas. Lembra que mais uma vez eu vou falar, que é um exemplo, que queria abrir um bairro estritamente evangélico, vocês lembram disso? Lá nas Oliveiras, vocês lembram? Esse bairro vai ser só para cristão, só para crente, só luz, um monte de luzinha ali, olha que bonitinho, está brilhando, olha que lindo. E as trevas? O que aconteceu? Não deu certo, graças ao bom Deus. Por quê? Hoje há cristãos ali que têm iluminado, que têm trevas ali que precisando de Jesus. Então esses cristãos estão iluminando. Irmãos, a luz ela precisa ir na escuridão. E não chegar na escuridão, ai, estou sentindo algo pesado aqui, ai meu Deus, deixa eu sair daqui, ai que peso. Não vou aqui não, porque está muito pesado aqui. Isso não está na Bíblia, viu? Nós precisamos encarar o mundo das trevas, o mundo espiritual, porque nós somos mais do que vencedores. Cristo está conosco. Então, quando nós enfrentamos a batalha espiritual, nós vamos nos consagrar, nos revestir da armadura espiritual e vamos lutar. Nós não estamos de férias aqui no mundo. Nós vamos guerrear.
Pode vir. Então nós estamos com a espada do Espírito, nós estamos com o capacete da salvação, o cinturão da justiça, o calçado que vai levar o evangelho da paz protegido. Mas a única arma ofensiva é a espada, que é a palavra de Deus. E cuide, o escudo, cuide para você não tomar na cabeça as setas do diabo. E isso está acontecendo no mundo espiritual. Por que você acha que muitos não participam mais de cultos? Chega na igreja, um negócio espiritual, um negócio diferente. Não, eu estou estranhando, eu não tenho isso em casa, eu não faço isso. Nós vamos estranhar. Então a igreja hoje precisa entender que a missão não terminou ainda. E em quarto, o futuro da igreja depende do compromisso nosso de hoje. O futuro da igreja precisa de nós. Toda a igreja ela vai correr um risco com o tempo de celebrar o passado e perder a paixão pelo futuro. Às vezes nós estamos celebrando, nossa, antigamente, olha, a igreja é uma bênção, nossa, e o futuro? E meus filhos que estão visualizando e observando isso? Aí meu filho, eu não vou não, porque antigamente era bom, né, pai? Rapaz, antigamente era legal, né? Pai, as músicas dos anos 80, que massa, pai. Puxa, vocês ouviam CD, olha que legal, a mídia física. Olha, você pegava aquele LP e olha que legal. Hoje não, hoje é só Spotify. Eu nem sei quem é quem, eu não sei. O mundo está perdendo a beleza, a arte contemporânea, que vocês sabem como funciona, né? Tira aquela beleza e põe um quadrado feio e ali é lindo. E joga um monte de coisa esquisita lá, é lindo. O mundo tem perdido a beleza, no sentido geral. Você pode reparar, a questão dos carros, a questão das músicas, a questão de tudo, da igreja, da arquitetura, tudo. Tem perdido de fato. Só que alguns ainda preservam. Então, graças a Deus por isso. Então, o futuro da igreja depende de nós. Agora, Deus sempre chama a igreja a continuar. Algumas perguntas importantes que eu anotei aqui. Quem vai continuar servindo? A partir de hoje, não a partir de hoje. Quem vai continuar servindo a obra de Deus? É a Deus, tá? Se eu venho servir uma igreja, eu vou servir a Deus, por amor a Ele, em resposta àquilo que Ele já fez na minha vida. Quem vai continuar orando? É só o ministério de intercessão que ora? É só o ministério de intercessão que ora pelo culto da igreja? Quem vai continuar orando? Quem vai continuar sustentando a obra? Quem vai continuar pregando o evangelho? Mas aqui a gente tem um consolo de Paulo. 1 Coríntios 15, 58. Isso aqui é para nós, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Quando nada os abale, é nada. Não é fofoca, não é críticas, não vai me abalar, porque os meus pés estão firmados na rocha, em Cristo Jesus. É difícil? Sim. Vai pensar em desistir? Vai. Mas eu não posso me abalar. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Então, quando você for fazer a obra de Deus, faça com dedicação, com excelência. Irmãos, nada que nós estamos fazendo aqui é inútil. E não estou dizendo o templo, estou dizendo lá fora. Aqui também, mas lá fora também. Quando alguém precisar de você, você dá uma palavra ali para a pessoa, é bênção. Uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então o aniversário da igreja não é apenas um momento de memória, é um chamado de Deus para o compromisso. E a pergunta é, há quantos anos essa igreja existe? Na verdade, essa pergunta não é para ser feita. Quantos anos faz? 9, tá bom. Mas a pergunta, na verdade, é, que tipo de igreja queremos ser daqui para frente? Até aqui, tá. E agora para frente? Que tipo de igreja nós queremos? 9 anos, Deus abençoe. E agora? Daqui para frente? Eu quero ser uma igreja viva, uma igreja fiel à palavra, cheia de amor, comprometida com a missão que Deus nos deu para cada um de nós. Eu tenho dons, eu tenho talentos. O passado desta igreja é motivo de gratidão. O presente é um chamado à fidelidade nossa. E o futuro será construído por aqueles que decidiram continuar servindo ao Senhor. E quando, irmãos, nós aprendemos a liderança de Jesus, quando alguém quer servir, hoje no mundo quem serve, por exemplo, o mais alto grau aí fora de alguém, né, que está numa multinacional, como que ele é chamado?
CEO? Alguém é CEO aqui, só para eu saber? Ainda não? Ainda não? Estou dando um exemplo. Quando o CEO, olha, aquele ali manda em todo mundo. No reino de Deus é o contrário. Por isso que eles não gostam. No reino de Deus é diferente. Aquele que está mais alto, eles têm que estar mais embaixo, aos pés da cruz. Orando, chorando, servindo. Servindo. Sabe o que é servir? É você sair do pedestal e servir as pessoas. Nós estamos servindo aqui. Acabou, isso aqui é um momento. Acabou, nós estamos servindo as pessoas. A mesma coisa, estamos servindo de forma, no caso aqui da palavra. Mas nós vamos servir. E aí sim, quando nós somos dedicados, o trabalho nosso não é em vão. Quando eu faço para Deus, nada é em vão. Não fica fazendo para o homem. Porque isso não traz benefício. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Estamos todos congregados aqui. Certamente abençoados também. Certamente abençoados também. Há um clima. Há um clima, uma esfera de amor, uma força Que se move entre nós. algo novo Deus está por fazer Com este povo. com esse povo a quem muito quer bem. E o seu Espírito. Seu Espírito Ele vai derramar. E uma igreja forte. Uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor, e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que é importante, receber com carinho os convidados e também os novos membros. Isso que a gente sempre pede para a igreja, tá? Em nome de Jesus. Então que vocês venham desempenhar os dons de vocês, os talentos que Deus tem dado. E não são poucos, né? Deus tem derramado dons e talentos. O importante é servir. Servir a Deus com aquilo que Ele tem nos dado. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. E eu quero convidar o pastor Daniel para orar pela vida deles, recebendo como membros da nossa igreja. Então, estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Amém. É muito bom ver vocês aqui. Não só eles, mas outras pessoas também chegaram conosco. Beta, Simone, o pessoal que chegou junto também. É uma gratificação, né? É uma alegria ter vocês aqui conosco. Não só apenas são amigos, mas são irmãos, a qual nós construímos juntos. Então, assim, vocês se sintam abraçados pela igreja, por nós, né? Nós amamos a vida de vocês. Amém? Estender as mãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome, Pai, e nós glorificamos ao Senhor pela vida, Pai, dos nossos irmãos que têm participado conosco, têm estado aqui conosco. Que o Senhor os use, que o Senhor os abençoe a cada dia, os sustente, os fortaleça, para que eles possam agregar nesse ministério, neste lugar, que eles possam frutificar neste lugar. Pai, que o Senhor os abençoe, os sustente, os fortaleça, e nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, e sabemos que o Senhor tem muito mais a fazer e agregar na vida deles, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? E tem algo para vocês lá. Seja bem.
Graça e paz, igreja. Boa noite. Ontem, né, nós tivemos a nossa festa aqui e como tudo que a gente faz, né, multiplica. Glória a Deus por isso, né? A gente tem bolo, aí nós cortamos. O bolo tá lá na casa, quem quiser comer pode ir lá. A gente não vai trazer para casa, já tá lá, os diáconos estão lá preparando tudo. Então não saia daqui, não vai embora, passa lá para comer um pedaço de bolo. Amém? Vamos ficar em pé, chegue perto da pessoa da sua família, vamos orar por nossas casas, por os nossos lares, para que nós possamos ter uma semana abençoada. Amém? Esperar um pouquinho, que acho que as crianças estão chegando aí. Coloque a sua casa, a sua família diante da presença do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos como igreja, como família, Senhor, de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado da sua casa, o Senhor tem cuidado da nossa casa, ó Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor, estar vivendo uma vida, Senhor, dedicada ao Senhor, que cada um de nós, ó Deus, como igreja, como família, como pais de família, Senhor, que nós possamos ensinar, Senhor, os nossos filhos, a sua palavra. Ajude, Senhor, cada um de nós, Senhor, a disciplinar os nossos filhos segundo, Senhor, os seus preceitos, ó Deus, que eles venham amar a tua palavra, através, Senhor, do testemunho, Senhor, que nós damos nos nossos lares. Abençoe, Senhor, cada lar, Senhor, aqui representado, cada família, cada mãe, cada pai, cada esposa, cada esposo. Vem com a tua graça, com o teu poder, Senhor, renovando a força de cada um. Deus, proteja, Senhor, a vida dos nossos filhos, ó Deus, guarde eles, livra eles de todo mal. Deus, quando eles estiverem longe dos nossos olhos, que nós, Senhor, como pais, possamos descansar, sabendo que o Senhor tem guardado a vida deles, sabendo que é o Senhor quem cuida, Senhor. Livra eles, ó Deus, de amizades que não venham do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Acampe os seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares. Deus, que tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra, em nome de Jesus, ó Deus. E dá, Senhor, a cada um de nós, ó Deus, um coração igual ao teu, ó Deus. Que nós possamos amar a sua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, ao levantar, ó Deus, trazer, Senhor, à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos a cada dia, Senhor, apesar de nós, apesar das nossas falhas, Senhor, ter uma vida, Senhor, que glorifica o teu nome, Senhor. Usa, Senhor, a nós, usa a sua igreja, Senhor, para nós possamos pregar o teu evangelho através do nosso testemunho, do nosso falar, Senhor, no nosso modo de agir. Obrigado, ó Deus, por essa igreja. Obrigado pelo seu cuidado, por cada vida que faz parte, Senhor, cada vida que passou por aqui e que ainda faz parte. Nós louvamos o seu nome, ó Deus, porque até aqui nós temos visto o seu cuidado e a sua graça sobre nós, ó Deus. E nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, visita cada um em nome de Jesus. Lembramos mais uma vez da irmã Rose, ser com ela. Que o Senhor possa estar abrindo todas as portas que ela precisa, da cirurgia. Ó Deus, que em todo tempo o Senhor possa estar com a tua filha, fortalecendo. Deus, tire toda ansiedade, todo medo. Ó Deus, que mesmo em meio, Senhor, a esse processo difícil, ela venha descansar, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor está cuidando, Senhor, e que tudo aquilo que ela vai passar, ela venha confiar, sabendo que o Senhor já está lá preparando tudo, Senhor, em nome de Jesus. Ser com cada médico que vai estar com ela, direcionando, e que em tudo ela possa ver a boa mão do Senhor sobre ela, Senhor. E nós te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vão em paz. E lá também tem um cafezinho, aqui, né? O café está aqui, né? Deus abençoe, irmãos. Até quarta-feira.